A gente pode mudar muita coisa. Então, se a gente pode mudar muita coisa, por que a gente não faz isso? Desde o início, né? Porque dá pra fazer isso. Por isso que eu falo muito da causa raiz. Que a raiz está na gestação. Eu sou o Rafael Livramento e esse é o Terapeuta na Fila do Pão, o podcast das leis biológicas para você que vive ou quer viver das terapias. Olá e sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Terapeuta na Fila do Pão, o podcast das leis biológicas. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui a convidada, a aluna e mentorada Bárbara Vettorazzi. Seja bem-vinda, Bárbara. Oi, Rafa. Obrigada pelo convite. Vim especialmente para isso, lá do Rio. Ela saiu do Rio, a gente tá gravando aqui em São Paulo, e eu achei que ela, ela fosse dar um rolê aqui. Não, ela veio só pro podcast, cara. Eu vim até ontem, eu cheguei ontem, a gente deu um passeio, mas vim para isso mesmo. Como diz o meu mentor Vitor Damasio, longe é o lugar que você não quer ir, né? Exatamente. Muito bom, Bárbara. Isso já diz muita coisa sobre você. E daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso, tá? Que toda vez que eu venho gravar um episódio, gente, eu fico pensando na história das pessoas que vão estar aqui contando as histórias delas, tá? Mas antes da gente entrar nesse ponto, que eu acho que é um ponto fundamental, eu vou te fazer a pergunta que eu faço pra todo mundo. Quem é a Bárbara na fila do pão? Essa pergunta é difícil, né, Rafa? Porque tem tanta coisa que acontece na nossa vida depois que a gente se torna terapeuta, né? Porque primeiro a gente faz um trabalho interno pra se descobrindo, né? E eu nunca me imaginei sendo terapeuta, nunca. Eu tinha uma sensação que eu tinha uma missão maior aqui, nessa vida. Que a vida não era um trabalho e só isso, e pagar conta. Mas eu tinha também essa sensação de falar, assim, sabe? Assim, de conversar. Eu sempre fui muito boa ouvinte, sempre conversei muito com as minhas amigas, mas nunca me vi trabalhando sendo terapeuta. Então, mas quando eu entrei para a empresa dos meus pais, lá já sabia que não era um caminho que eu ia trilhar para o resto da minha vida, isso sempre esteve claro, mas eu não sabia o que eu ia fazer. Eu sabia que lá eu não ficaria, mas eu não sabia o que eu ia fazer. Depois que eu me formei na faculdade, eu fui dar aula. Você fez qual faculdade? Eu fiz Biologia Marinha, e aí eu fiz bacharelado em Biologia Marinha. Só que para fazer licenciatura, só precisava de mais um ano. Aí eu falei, já tô aqui, vou fazer mais um ano. E eu tinha que fazer estágio em escola, licenciatura. E o que eu acabei fazendo depois? Fui dar aula. Porque eu fui chamada pra escola que eu fiz o estágio. Ou seja, falar, né? Falar. E aí, só que eu já sabia que era isso que eu não queria. Eu sabia as coisas que eu não queria fazer, mas eu ainda não sabia o que eu queria de fato fazer. Lógico que eu queria trabalhar com a biologia, que era uma coisa que... Natureza, uma coisa que eu amo, né? Você sabe disso. Eu não sabia de fato o que eu queria fazer. Mas dar aula era uma das coisas que eu não queria. Só que eu acabei indo Fiquei um ano na escola dando aula. Era uma prerrogativa dentro daquilo que você se propôs a estudar ali, né? Me fizeram Exato. um convite. Eu tava fazendo pós-graduação já, depois que eu me formei. Então, não tinha um emprego. Eu falei, não, então tudo bem, eu fico aqui um ano, enquanto eu faço a pós, depois eu vou trabalhar com o que eu quero. Eu queria trabalhar em empresa, algo com licenciamento ambiental, mas também, de fato, não sabia. E aí, a vida vai levando a gente pros rumos que a gente tem que ir, mesmo que a gente não entenda. E meus pais já têm mais de 30 anos que eles têm de empresa, né? Já deve ter 35 ou mais. Então, eles já tinham muitos anos aquela empresa. E eu nunca quis fazer parte, eles sempre souberam disso. Só que foi isso, calhou o momento de eu não saber o que eu faria. E a funcionária deles ter ido embora já de muitos anos. E aí, minha mãe me chamou uma vez para trabalhar só nas férias. Me ajuda aqui só nas férias, não sei o quê. Aí eu fui e voltei. Aí, quando ela de fato foi embora... Eu falei, talvez seja Minha mãe falou, talvez seja o momento de você ficar aqui pra ver o que você vai fazer. Porque eu tava estudando pra concurso, eu acabei indo estudar pra concurso, naquela coisa, né? Eu falei, não, tudo bem. Só que nessa eu fiquei 7 anos. E aí, quando chegou a pandemia, que a gente teve tempo, né? Pra ir trabalhando de casa, eu já tava fazendo um trabalho de autoconhecimento. Falei, talvez esse seja um caminho. Porque eu sempre gostei de conversar com as pessoas, mas eu nunca tinha... tido essa noção que eu poderia trabalhar com isso. Então, tudo começou na pandemia, você buscando ali ferramentas de autoconhecimento. O que você buscou na época? A minha sogra me levou para fazer um retiro de renascimento. Legal. Porque ela já tinha feito uma consulta com uma médica antroposófica, ela também trabalha com as leis biológicas e também trabalha com renascimento. E ela me chamou, vamos comigo? Eu falei, vamos. A gente já tinha feito um módulo presencial de 2 dias no Rio, assim, eu conheci, gostei.
Aí ela me chamou pra fazer a imersão, que eram 7 dias. E aí eu falei, esse negócio é interessante. Pessoal, para quem não sabe, o Renascimento são técnicas de respiração, existe uma metodologia, uma técnica para isso, e nessas respirações, alguns traumas são liberados. Quem trabalha muito com isso e fala muito disso é a doutora Eleanor, né? Fala. Que desenvolveu a ciência do início da vida. Sempre chega na Eleanor, né? Exato. E aí eu falei, cara, isso é bacana. Só que até então eu ainda não tinha essa pretensão de fazer essa migração para terapia. E aí eu continuei, fiz mais imersões, eram 3 módulos que eram propostos por essa pessoa, né? E chegou um momento que eu fiz um curso sobre propósito de vida, que aí começou a ter curso online, né? Por causa da pandemia, não podia ter mais nada presencial. E aí eu continuei nos movimentos. Você abria a geladeira, saiu um curso online dali de dentro, né? Era tudo online, estava tudo virtual, trabalhando de casa, consequentemente mais tempo. Eu falei, não, vou ter tempo para estudar, que era uma coisa que eu sempre gostei e que eu não vinha fazendo nesses últimos anos, porque eu não sabia o que eu ia estudar. Pensei até fazer uma pós-graduação em administração de empresas, algo do tipo. Mas falei, não, isso não faz muito sentido. E aí eu fiz esse curso, foi nesse curso que eu descobri que eu podia trabalhar com isso. E aí eu descobri que eu gostava realmente de fazer isso. Sabe quando você liga as chaves assim, falei, nossa, então eu posso fazer isso. Então eu posso, né, tornar isso minha profissão. E aí já mudei o foco de fazer os cursos mais nessa linha de profissional. E no meio da pandemia eu também fiz um curso de leis biológicas com essa médica. Mas bem introdutório, assim, sabe? Eu não consegui entender muita coisa, porque as leis são complexas, né? Mas já achei bacana. Só que como eu já tinha feito as imersões em respiração do Renascimento, era um caminho que eu pensei em seguir a princípio profissionalmente. Só que a vida me levou para outros lugares. Porque a minha amiga, que é de Resende, que aí eu já tava nesse caminho. E trocando com ela? Assim, com as minhas amigas, né? Eu tô no movimento, acho que realmente é a hora de eu sair da empresa dos meus pais. Conversei com os meus pais, eu sempre tiro férias ali em novembro ou dezembro, que é meu aniversário. E aí, nesse ano, eu falei pros meus pais, fico até arrepiada, eu vou tirar férias e não volto mais. Aí a minha mãe já sabia que isso ia acontecer, meu pai ficou... Não foi legal, ele não recebeu muito bem. Porque ele achava que a gente... Meu irmão também trabalha na empresa. Ele achava que a gente ia seguir o legado, né? Eles construíram a empresa do zero. Eu entendo, só que é o sonho deles. Eles nunca me perguntaram uma sucessão ali, se eu queria isso. Meu irmão continua na empresa até hoje. E tomara que ele continue, né? Mas isso são só outros 500. E aí, nesse movimento, essa minha amiga me mandou o seu Instagram. Olha, tem esse cara aqui na minha cidade. Eu não conheço ele, mas tem uns amigos em comum que gostam muito dele. E ele vai dar esse curso aqui. Aí eu falei, mas leis biológicas, eu não sei se eu quero estudar isso. Aí fiquei pensando, porque tava pra voltar ainda. Foi na pandemia, eu acho que eu fiz o Noções de 2020. Cara, eu tô tentando lembrar aqui, acho que foi 2021 ou 2020. 2022 não foi. Então foi 2021. Eu já comecei a atender em 2022. Enfim, eu tava nesse movimento das imersões retornarem também pra eu continuar o profissional, né? E eu falei, não sei, vou ver. Aí entrei em contato com vocês, e aí vi lá o valor do curso, eu falei, o valor não para mim no momento era alto, né, eu não estava preparada para isso. E aí eu lembro que eu perguntei, não era a Bianca ainda, que estava com você, era uma outra menina. Era a Joana, provavelmente a Joana trabalhava com a gente nessa época. Aí eu fiz a seguinte pergunta para ela, eu falei, Joana, porque o curso ia começar, olha só como são as coisas, o curso ia começar em junho, ia terminar, e era em dezembro que eu ia sair da empresa dos meus pais. Eu falei, Joana, eu posso já começar a atender depois que eu terminar o curso? Ela pode. Aí eu falei, então eu vou fazer, porque eu já tenho alguma coisa para fazer depois que eu terminar, né, e eu já vou estar desempregada. E eu fui. E aí a Bianca, né, quando a gente gravou um vídeo lá que ela me pediu, eu não te conhecia, eu nunca tinha ouvido falar de você, mas eu tinha uma boa indicação. Mas eu assisti aquele seu workshop, né? Que você dá as aulas e tal, achei interessante, mas eu não comprei logo assim que você abriu. Eu até perdi, acho, o primeiro módulo. E aí, eu fiz essa pergunta pra ela, porque essa era a minha preocupação, né? Eu vou sair, o que eu vou fazer também? Eu preciso fazer alguma coisa. E aí, eu comprei, sem pensar. E aí? E tô aqui. E isso deve ter o quê? 2 anos e... 3 então, anos? Então, foi 2021 mesmo, porque 2022 eu já comecei a atender. 23, olha 24, só. 25. 3 anos. 2 anos e meio. 3, não. 22. Você fazer conta, não. 3 anos e meio. 3 anos e meio. A gente tá em 2025. E, cara, quanta mudança de lá pra cá, hein, Bárbara? Porque, apesar da gente não ter se conhecido, não se conhecer antes, né? Você veio pela indicação esqueci o nome dela? Marcele. Da Marcele.
a gente se aproximou durante as aulas, né? E assim, os alunos que fazem o curso e depois eles continuam ali nos programas de mentoria, que fazem, né, os outros programas que a gente oferece, a gente não tem como a gente não ir estreitando laços, é natural, né? E eu acho isso muito legal porque a gente consegue ver o antes e o depois das pessoas, sabe? A gente olha pra trás e fala assim, caraca, lembra daquilo que eu tinha medo? Aqueles medos que existiam antes, os medos eles sempre vão existir, mas o medo ele vai mudando de prateleira, sabe? E aí acho que eu vou até entrar no que eu ia falar no começo, porque olha que interessante, eu já te conheço há muito tempo, mas existem partes da história que a gente vai aprendendo ao longo do caminho. E imagina, você saiu, você tinha uma profissão já, você Eu tinha uma empresa você já. tem exato, uma empresa que, né, você naturalmente ali, o seu irmão, se você quisesse, você assumiria ali o lugar do seu pai e da sua mãe, né, até porque talvez eles tenham uma vontade de desacelerar, aquela coisa toda, né, natural, e você abre mão daquilo, sabe? E quando você fala assim, eu já posso atender quando eu me formar, porque existem várias pessoas que demoram muito tempo para atender, demoram muito tempo para aplicar, porque, ai meu Deus, eu tenho que estudar mais, ai meu Deus, eu não sei o quê. Não, e eu sempre falo, né? Atende o seu primeiro paciente, e depois o segundo paciente, e depois o terceiro paciente, né? E o que eu quero dizer com isso? Essa mesma disponibilidade que fez você se inscrever no curso de alguém que você nem conhecia, mas que foi por uma boa indicação de alguém que você confiava, que fez você abrir mão da sucessão ali, de algo que já era conhecido para você, e é a disponibilidade que fez você sair do Rio para vir aqui, entre aspas, só para gravar o podcast. E essa disponibilidade, Bárbara, eu acho que é uma das grandes virtudes que o ser humano tem. Porque é a gente dizer sim para as experiências da vida. E a gente dizer sim para as experiências da vida faz a gente crescer. Independente do resultado. Entende? É claro que o podcast aqui vai ser legal, mas você veio, você não sabe se vai ser legal, se não vai ser legal, se você vai gostar do episódio, se você não vai gostar do episódio, se você vai gostar da experiência, se você não vai gostar da experiência, mas você vem, você vai, você faz. O que você acha do quanto isso te ajuda e tem te ajudado a crescer como terapeuta? E por que eu tô falando isso, tá? Porque várias vezes eu recebo, não só no Instagram, mas a partir dos episódios aqui, Rafael, você só leva as pessoas da área da saúde. Não, eu já trouxe várias pessoas que não são da área da saúde, que vieram de outras áreas. Só que quando aquela pessoa tá me perguntando isso, ela não tá me perguntando que você só leva as pessoas da área da saúde, então para elas é mais fácil. No fundo, ela gostaria de perguntar assim, por que é difícil para mim? Por que eu não consegui? E aí, quando eu trago pessoas assim como você, que vieram de outras áreas, você, Carol, Bruna, etc., né, que vieram de outras áreas e hoje estão construindo uma carreira sólida como terapeuta, mostra que é possível para você também, tá? Desde que você se exponha, se coloque em movimento, né, busque ajuda, né, tenha as ferramentas adequadas, o direcionamento adequado para isso, mas que seja disponível. E essa era a qualidade que eu queria trazer aqui, né? Eu sei que você tem outras qualidades, mas é essa disponibilidade de se lançar, de ir, sabe? Conta um pouco mais sobre isso para a galera lá entender mais como você pode ajudar a partir da sua experiência. Rafa, eu acho que eu nunca tive medo. Eu acho que eu, na verdade, eu não parei pra pensar, assim, como seria de fato. Eu só segui uma coisa que eu achava que eu tinha que fazer. Então, assim, eu não me planejei. Eu tinha um plano de previdência, né, que poderia ser usado pra isso, como eu usei. Eu vendi meu carro. Então, assim, eu fui fazendo o que eu tinha que fazer porque eu sabia que eu tinha um lugar pra ir. Então, assim, eu nunca tive muito medo. Eu fui. Porque era isso. Eu sabia que uma hora isso ia acontecer. Eu não sabia exatamente o que era, nem quando. Só que eu sabia que era aquilo. Então, eu fui. Eu não pensei como seria. E foi muito difícil. A gente realmente foi vivendo aquilo, não foi fácil. Porque eu não tinha mais um salário, eu não sabia quanto que eu ia ganhar, eu não tinha mais essa programação que na minha história, essa é uma dificuldade, né? O financeiro ali de... Pra mim é difícil não saber quanto que eu vou ganhar no final do mês, né? Se eu vou ter dinheiro pra pagar meu cartão que vai vencer tal dia. Só que eu não pensei nisso. E que bom que eu não pensei nisso, porque se eu tivesse pensado, acho que eu não teria dado esse passo. Eu só fui porque eu sabia que eu tinha que ir.
E eu costumo aceitar todos os convites que eu recebo, você sabe disso. Eu tava lembrando que você estava falando que eu tava na minha lua de mel no Havaí, você lembra disso? Lembro. Que foi em 2022, que calhou do meu casamento ser no mesmo ano que tudo aconteceu, porque ia ser na pandemia, aí ia ser de 2021, aí foi em 2022. Ainda teve isso, né? Eu falei, caramba, ainda tem o meu casamento, né? E eu tava no Havaí, eu voltei pro Airbnb, porque ia ter uma aula sua, porque nem isso eu perdi, mesmo estando numa lua de mel em outro país. E aí você ainda falou isso, você podia estar curtindo e você tá aqui, porque eu sabia que era isso que eu tinha que fazer. São os movimentos que eu precisava fazer para chegar onde eu quero, que eu ainda não cheguei, ainda falta o caminho, mas eu tô Você tá percorrendo. construindo, você tá percorrendo E aí o eu caminho. ficava te perturbando, Rafa, eu quero entrar na mentoria, lembra disso? Rafa, eu quero entrar na mentoria. Calma, Bárbara, ainda não é o seu momento, porque eu tinha atendido poucos pacientes, ainda era o meu primeiro ano. E aí você abriu, não sei que você abriu antes da mentoria... A escola de terapeutas. Escola de terapeutas. Teve aquele outro que também que eram aulas, que você dava mais aulas uma vez A por... comunidade. A comunidade. E aí eu querendo entrar na mentoria, eu querendo entrar na mentoria. Tanto que eu entrei, acho que foi logo depois que eu voltei da lua de mel, porque eu precisava de uma estratégia, assim, eu precisava de alguém para me direcionar e estar nesses ambientes. É porque, na verdade, eu espero que o aluno se forme para entrar na mentoria, né? Hoje eu já mudei isso, tá? O aluno que ele tem essa disponibilidade, já quer entrar na mentoria, eu já consigo ajudar ele, lógico, que com uma certa limitação do conteúdo que ele ainda não teve, mas o direcionamento de carreira eu já consigo dar. Só que eu também não tinha essa maturidade lá, né? Porque a mentoria naquela época tinha um ano só era de tudo existência. muito novo. Exato. E era isso, era mais estudo de caso também a mentoria, né? E eu não tinha muitos casos para tirar dúvida, então assim, mas eu sentia que eu tinha que fazer esses movimentos. E eu fui, assim, eu acho que não tem fórmula, né, Rafa? Todo mundo tem suas histórias, todo mundo tem seus medos, e eu fui, continuo com medo. Agora dei esse passo de ir pra Josi, né, que eu te falei, com medo, e tô... E você vai ver que daqui a 6 meses, você vai olhar pra trás e falar assim, nossa, como é que eu dei conta? E aí você vai notar que os desafios que você enfrentou para dar os passos importantes, como foi o Noções? Não, antes disso, como foi sair da empresa dos seus pais há 3 anos atrás, para sair do Noções e começar a atender, depois para ir para a mentoria, né? Agora indo para a Josi, você vai olhar e falar assim, nossa, foi difícil, mas eu consegui. E essa confiança que você constrói nesses passos é o que faz você continuar olhando além. Porque no fundo, Bárbara, o nosso futuro é fadado a nossa vida, né? Aquilo que a gente faz é fadado pela visão de futuro que a gente tem. Então, se você vai olhar a partir da perspectiva que você não consegue, é claro que a chance de você não conseguir é muito grande. E aí é o que eu falei, essa disponibilidade. E por que eu falo isso, tá? Porque eu também sou assim. Lá atrás, quando eu recebi convites aparentemente, e aí eu vou falar por mim, tá? Ousados para mim na época, mas eu tinha acho que esse lado sagitariano seu que faz você olhar além, eu tenho um sol de casa 9, né? Eu sou virginiano, mas o meu sol tá na casa de Sagitário, que é tipo assim, gostar de expandir, gostar de ir além, gostar de me melhorar, de me tornar uma pessoa melhor, sabe? E para mim o desenvolvimento contínuo, ele é muito importante. E quando eu vejo alunos assim como você, que no seu ritmo, porque eu não imponho ritmo nenhum, eu falo, o importante é você manter em movimento. A velocidade com a qual você vai trilhar a sua jornada é você que escolhe, porque existem vários fatores. Por exemplo, você estava começando uma construção. Tem gente que tem 2 filhos, tem gente que mora numa cidade que o fuso horário é diferente, não consegue acompanhar. Então, cada pessoa vai ter a sua velocidade, sabe? E você do seu jeito, você sempre está fazendo. Então, conta pra galera, como é que tá essa jornada como terapeuta daquela Bárbara lá atrás que falou sim, esses sims, né? Pra você hoje? Como que tem sido essa construção e qual é o seu momento atual? Rafa, a mentoria me ajudou muito, assim, a ter esse olhar como empresária. Porque eu não tinha essa noção, né? Empreender essa jornada, que né? eu precisava ter uma empresa. Eu ainda não tenho CNPJ ainda, mas estou construindo isso. Já é um próximo passo. E entender que eu podia fazer muito mais coisa também. E rapidinho, Bárbara, só abrir você não precisa necessariamente abrir uma empresa. Sim. Mas você precisa pensar como uma empresa. Você precisa pensar que você tem que fazer o seu marketing, que você tem que ter um bom posicionamento, que você tem que vender, tá? Mas não necessariamente abrir uma empresa. Sim, mas eu sinto que eu preciso dar esse passo para
Se apropriar estruturar disso, né? isso, exatamente. E aí eu lembro que você falou, faz um workshop. Por que você não faz um workshop? E aí eu falei, gostei da ideia. E aí eu fiz um workshop, fiz outro workshop e venho fazendo esses movimentos. E aí fazendo outros produtos que você me sugeriu também. Ter planos diferentes. Talvez o momento da pessoa seja aquele momento de adquirir esse plano. Então, eu comecei a vender muito mais e fidelizar aquele cliente, porque... Não por acaso, agora está comprovado que eu sou trigemelar, então tudo meu é 3, então as minhas sessões... Tamo junto, né? Os meus planos são 3, então eu comecei a criar esses planos de 3 para acompanhar o paciente, então é o que faz muito mais sentido para mim. E venho construindo essa jornada, assim, de que é o que faz sentido para mim e eu vejo que faz sentido para os meus pacientes ter esse acompanhamento. Então, agora eu criei um outro tratamento, porque eu trabalho hoje com mãe de autista, né? Eu comecei trabalhando com mulheres, que o universo, né, me ofereceu, ainda atendo mulheres com dificuldade para engravidar. Só que como eu comecei, que você falou da Eleanor, né, que tudo tinha Eleanor. Eu cheguei em você, Eleanor, eu falei, preciso conhecer essa mulher. Essa mulher tem alguma coisa aqui. No Renascimento você também ouvia falar dela? Muito. Todo mundo fala dela. E aí eu fui estudar com ela e esse assunto foi me interessando. Então eu fui estudar também isso. E aí começaram a aparecer mães pra mim, porque pra mim a vida pré-natal diz muito do tudo que a gente vive hoje. E você já me falou isso, né? A gente já aprendeu isso no Noções. No Noções 2 mais ainda, né? Que foi sensacional. E agora, como eu já sou referência, é engraçado que as meninas ficam, você vai adorar essa aula. E depois, como é que foi essa aula? Essa aula foi pra você. Do curso da Eleanor? Não, dos Noções 2. Do Noções 2. Que você tem um módulo só sobre isso. Então, pra mim, foi sensacional, né? Que é um assunto que eu tenho muita afinidade. Você sabia que, acho que o Noções 2, ele me fez ressignificar muito ali do meu período gestacional e de parto ali, que eu trago também muitas informações dali. Todo mundo, né? Só que a gente não tem essa consciência que o bebê tá sentindo. E aí, eu comecei a atender mães, né, por esse movimento, né, porque eu já começava, mesmo independente da queixa, se era mãe ou não, a olhar muito para essa história, né, na minha anamnese, lá na minha ficha, já foi a primeira ficha que eu fiz, como é que foi a gestação, como é que foi seu parto, o que você sabe dessas histórias, e aí quando eu comecei a estudar educação pré-natal, eu fiz uma formação grande também, e aí a vida, né, começou a me trazer as mães. E como tem muitos casos de autistas, muitas mães de autistas. Então, eu falei, vou me aprofundar nesse assunto, porque eu sei que é um nicho que eu posso crescer e posso ajudar muitas pessoas. E aí foi o que eu fiz. E agora eu criei um tratamento bem mais específico para essas mães, porque eu vi a necessidade de estar muito perto delas. Porque são muitas dores, né? Imagina você ter um filho com dificuldade para você criar. Você tem as suas dores e as dores do seu filho. Então, eu criei esse tratamento que eu tô muito mais perto delas, assim, e eu gosto de ter esse formato de acompanhar. Hoje entrou uma paciente em contato comigo de uma indicação e eu falei para ela, eu vou parar de vender consulta individual, porque para mim não tá fazendo sentido e eu vejo que para vocês também não. Então, eu já venho criando esse tratamento, vendendo esse tratamento e agora de uns dias para cá que eu tô tendo que eu tive esse insight, assim, para mim faz mais sentido 3 meses. Você percebe que você está formatando o seu método? Eu já formatei meu método, eu já criei um nome, já registrei, eu não posso falar ainda porque está em processo, então, assim... É isso, é um movimento, gente. Em 3 anos, né? Olha só, isso foi de 1 ano para cá que eu comecei. Aí eu comecei a estudar, fui estudar marketing digital para entender, porque eu gosto de falar, eu gosto de me posicionar. E eu vi as pessoas elogiando muito isso, assim... Quando você fala, você passa muita confiança, assim, você sabe o que você tá falando, é porque eu gosto. Eu até brinco com as minhas amigas, eu sei que eu dirijo muito bem, porque eu gosto de dirigir. Então, eu sei que meu trabalho é muito bom, porque eu gosto de fazer isso. Então, não tem como ser ruim. E aí, eu até falo para as minhas pacientes, eu fico surpresa que como a gente pode ter resultado já com uma consulta. Só que como eu também falo isso, eu fiquei receosa das pessoas entenderem que elas só precisam de uma consulta, entende? Porque é todo um tratamento. Eu tô com essas mães muito perto, acompanhando tudo que vem acontecendo. Porque a gente não olha só pro sintoma, né? A gente vai... Muita coisa a gente sabe que a gente precisa olhar. A gente acessa várias camadas ali. Né? Então, assim, pra mim é o que tem feito sentido e é uma tendência eu parar de vender, né? Uma consulta só e de ter esse acompanhamento, assim, pra todo mundo. Só que o que tá acontecendo é resultado de uma mudança interna sua. Qual é a diferença da Bárbara lá de trás pra Bárbara de agora, que pensa desse jeito e tá colhendo os resultados dessa forma?
Rafa, eu nunca imaginei que eu pudesse viver, assim, tudo que eu tô vivendo. Construir, eu acho que, na verdade, tinha um sentimento de desvalorização. Não acreditar que eu podia fazer. Ainda tem muito medo, né? Será que vai dar certo? Será que não vai dar? Será que eu vou vender? Mas eu faço as coisas mesmo com medo. Então, acho que esse é o diferencial, assim. É a confiança que nem eu sabia que eu tinha de fazer o negócio acontecer. E que você vai adquirindo quando você vai fazendo acontecer. E eu lembro de uma sessão nossa. Talvez você lembre, né? Claro que a gente não vai entrar aqui no mérito do que foi trabalhado lá. E eu tô falando da sessão porque eu acredito muito, gente, que em cada movimento que nós fazemos em direção ao nosso crescimento, conteúdos nossos vão sendo acessados. E é cuidar da técnica. O que é a técnica? As leis biológicas, você foi estudar o início da vida, você foi estudar as ferramentas que te serviriam para ajudar as pessoas. Só que a gente precisa também cuidar do business de carreira. Como é que eu vou me posicionar profissionalmente? Pensar como uma empresa, ter uma postura de vida de crescimento do meu trabalho, né? Só que ao mesmo tempo cuidar da pessoa. Quais são os conflitos que a gente traz e que fazem a gente, por exemplo, ter medo de ser julgado quando a gente vai oferecer o nosso trabalho para alguém, ou quando a gente, sei lá, vai fazer uma live. Eu já chamei pessoas para gravar o podcast e algumas pessoas elas não me deram não, mas também não me falaram sim. O que é um não? Né? Às vezes pelo medo, nossa, mas será que eu vou conseguir falar? Será que eu vou ter assunto para falar? Será que eu posso me expor, entendeu? E tudo isso vem da nossa história. Então, quando a gente associa essas informações, esses cuidados, não existe outro caminho senão no seu tempo a gente crescer, né? Você tá falando agora, eu me lembrei que eu falava baixo e falava pra dentro. Então, isso já mudou demais, porque eu sei que Exato. eu preciso fazer isso, né? Transmitir o meu conhecimento. Então, isso foi uma coisa que mudou muito, assim. As minhas amigas falam também, né? Nossa, porque eu mando áudio no WhatsApp e ninguém ouvia, né? Hoje já é totalmente diferente. Então, eu sei que é nisso que eu tenho que trabalhar. E é isso que a gente trabalhou também na consulta. Histórias lá que a gente não vai entrar aqui. Que cada um tem a sua. E Bárbara, muito legal, cara, mas eu queria que você falasse mais desse trabalho agora da parte mais técnica. Como é que tem sido descobrir esse mundo, né, de ajudar essas mães com filhos autistas? Porque você falou, né, além das questões da mãe, da questão da criança, tem o sentimento de impotência que muitas vezes essa família, né, não só as mães, mas a família sofre. Como é que eu posso ajudar? Por que o meu filho está manifestando isso? Conta um pouco pra gente da sua experiência nessa área, por favor. Assim, eu falo também mãe, né? Mas porque é a mãe que chega normalmente pedindo ajuda, né? Às vezes o pai não acredita, ou enfim, é a mãe que tá nessa Tá mais parte. ali Mas eu posso na linha atender de também. frente, né? E assim, Rafa, posso contar um caso que eu tive Pode, agora, claro. que eu fiz depois do Noções 2, que a gente estudou astrologia, ali, astrobiologia. A maioria dos pacientes que chegam, das crianças, né? A queixa das mães é a fala. Então, assim, a gente, lógico que vai olhar para isso, né? E essa paciente, qual era a história dela? Ela... Dificuldade de se expressar. Ela eu perguntei, né? Ela me relatou isso, não só na gestação, ela traz isso da história dela. E aí ela teve um aborto. A primeira gestação foi um aborto. E aí, por que não... O primeiro filho, energia masculina, então por que não pôde vir um primeiro filho com essa energia masculina? Qual é o signo que tem mais... Áries. Ariana, primeira filha, lembrei. Ares também fala dessa energia masculina, E ela é né? a primeira filha, mais energia masculina. Eu falei, então esse é o caminho que eu tenho que seguir, entender as histórias dos masculinos, dos homens dessa família. E o segundo filho dela, que é o autista, é homem. Eu falei, então é nesse caminho. E aí ela me contou que ela não tem uma história, não tem uma relação boa com o pai, teve história, não sei se foi avô ou bisavô que cometeu um assassinato, os homens maltratavam muito as mulheres. Então eu falei, é isso, assim, então... O seu filho traz essa memória de que, primeiro, que ser homem não é legal e que se eu falo, se eu ajo, se eu tenho algum relacionamento, eu vou machucar as pessoas. Então, existe esse perigo de falar. Então, ele se cala. Conversa isso. E aí, eu passo, né, para as mães conversarem no sono. Isso que é muito legal também do meu trabalho, que para mim é um grande diferencial, que eu só atendo as mães. Elas são um caminho de cura para os filhos. Então, elas que vão conversar com os filhos. E é isso, não tem regra, não é matemática. É história e é a percepção. E é lógico a percepção dela, né? Em relação aos homens. E aí ela foi construindo essa história conversando com ele. E aí ele começou a falar.
Simples assim, Simples né? assim. É muito legal, né? Já tinham visto isso, gente? Sabe? É achar a estratégia de sobrevivência por trás daquele sintoma. Por que que aquele paciente está manifestando essa história? É. E aí é isso, quando elas me falam, ela me mandou um vídeo dele falando e apontando para o céu. Ela falou, ele não falava e muito menos apontava. Então ele já falou e formou frase, que é uma dificuldade que os autistas têm. Aí eu fico, meu Deus. Só para vocês entenderem, gente, existem várias esferas de manifestação de sintomas. Existem os autistas que têm uma dificuldade mais na fala, tem uns que têm um comportamento mais estereotipado. Então, quando a gente faz a análise a partir das leis biológicas, cada sintoma ele tem relação com uma percepção específica que vem da história. Uma vez eu tive um paciente que o avô dele tinha um filho fora do casamento. E era um segredo de família. Então, a dificuldade ali em se expressar era porque se lá atrás esse segredo fosse revelado, isso geraria um prejuízo ali para a família. Enfim, são histórias. O sintoma é o mesmo. A forma como cada clã vive a sua história é diferente. Isso, essa história do assassinato, todo mundo sabia que tinha acontecido um assassinato, mas ninguém sabia mais nada também. Aí eu trabalhei também essa questão, né, de ser um segredo, que não tem perigo ele falar que o segredo não era dele. Então tem assim, mas como é interessante que é isso, quando a gente tá no movimento, a gente vai entendendo as camadas, porque assim, não é às vezes não é um segredo, não é só, né, como se segredo fosse pouca coisa, mas não é um segredo que tem. Pode ser que não tenha um segredo ali, pode ser que seja uma dificuldade de se expressar. Pode ser que é isso, os homens se expressavam e machucavam as pessoas, então agora o meu filho não se expressa para não machucar ninguém. Exato. Então assim, a gente vai vendo as camadas que vão tendo, né, e isso a gente só vai vivendo na prática. Exato. Porque... E você tocou num ponto legal, que às vezes as pessoas não se dão conta, né? A desidentificação com essa energia masculina ou feminina, porque se a história do masculino é perigosa, existe uma tendência, claro que não é uma regra, daquela pessoa não se apropriar da energia masculina, porque se apropriar da energia masculina, em algum nível seria reproduzir a dificuldade que aquele masculino trouxe. Isso vale também para o feminino. As mulheres, por exemplo, numa família têm que ser muito fortes, porque elas viviam dificuldades no clã com os homens e tinham que dar conta. Às vezes eram mulheres que ficavam sozinhas, mulheres que tinham que assumir toda a responsabilidade da família. Então, dentro desse contexto, a gente consegue ajudar o paciente a se reconciliar com essas memórias das quais ele traz, né? E agora eu lembrei, o pai dele perdeu a mãe muito cedo, exatamente com a idade, com 4 anos que o filho tá hoje. E nunca se deu bem com o pai, porque o pai me surtou, assim, né, pela perda da esposa e tal, e nunca tratou eles bem. Então, assim, tem história também com o pai. Sempre vai ter, né? Mas a gente acaba olhando pra história da mãe porque é ela que tá ali. Mas a gente também trabalhou essa questão da história do pai. Legal. Principalmente porque ele tá com a mesma idade que o pai perdeu a mãe. É uma repetição por ciclo, né? O cérebro memoriza um número. Então, se lá atrás, com 4 anos, o pai passou uma dificuldade, não é uma regra, mas o filho pode estar trazendo tona essa história também quando ele faz 4 anos. Vamos lá, vamos aprofundar nessas histórias biológicas que eu gosto, tá? E o trabalho, por exemplo, com essa temática das gestações, como é que tá isso para você? Porque isso foi um caminho que você trilhou desde o Noções, depois da mentoria ali, que é uma identificação muito grande que você tem com esse período ali da história das pessoas. Fala mais sobre isso, Bárbara. Ah, Rafa, pra mim, assim, a gente sabe que a gente tem a memória, né, que a gente traz do nosso sistema familiar e que a gente vai depois reviver, mas é o programante, né? Por isso que eu tô falando que essa aula do Noções 2, esse módulo, mexeu ainda mais comigo, porque é ali que a gente vai programar. A gente traz o pré-programante, que é do transgeracional, já tem essa memória, só que essa memória não é ativada, é ativada depois quando a gente vai viver de fato, mas tem um programa rodando durante a gestação. Então, o que me fascina é que a gente pode mudar esse programa durante a gestação e a gente pode ter um filho muito mais saudável. Então, assim, pode ser que no futuro eu venha trabalhar com isso, né? Trabalhar com essas mulheres antes delas engravidarem, porque eu sei que tem total relação com os sintomas depois que os filhos vão ter, porque a gente pode mudar muita coisa. Então, se a gente pode mudar muita coisa, por que a gente não faz isso? Desde o início, né? Porque dá pra fazer isso. Por isso que eu falo muito da causa raiz, que a raiz está na gestação. E aí traz o sintoma e a gente vai pro olhar biológico, mas a raiz tá lá. A gente precisa entender o que essa mãe viveu, esse bebê foi... Eu fiz
você falando dos movimentos, eu faço muitos movimentos para estar no meio dessas pessoas, assim. Eu fiz uma entrevista num centro de reabilitação lá em Saquarema, que uma abençoada abriu as portas para mim, porque eu fui atrás de entrevistar essas mães. Entender a história. Quais são as histórias? Quem são essas pessoas, né? Por que tanto diagnóstico? O que está acontecendo? E a Eleanor fala muito isso, que as mães de autistas sofreram muito enquanto crianças. E aí, quando elas têm filho, é a repetição da história delas. A releitura, né? E é assim, lógico que tem acontecimentos, assim, tem muita história de violência, sabe? De doméstica mesmo, assim, partos violentos, mas tem as histórias que as mães sofreram muito. Então, assim, eu quero entender o que está acontecendo. É entender que é um comportamento e que existe uma história por trás desse comportamento. E quando a gente consegue entender, compreender o porquê desse comportamento, é ajustar a percepção disso, né? Porque dentro das leis biológicas, gente, todo sintoma, ele é a expressão de uma percepção. A gente não muda o passado, a gente muda a forma como a gente percebe o passado. Vou dar um exemplo. Imagina que você cresceu a vida inteira escutando da sua avó que o seu avô era isso, que ele era aquilo, mas para você era confuso, porque o seu avô te trazia bala, seu avô te dava presente, não sei o que, só que era a experiência que ela tinha com ele. E aí quando você cresce e entende que o seu avô, que era o marido da sua avó, era um, e o seu avô era outro, mesmo que fosse a mesma pessoa, você passa a dissociar aquelas informações, né? Porque tudo é a percepção. Então, para Exato. mim, um tratamento que tem protocolo não é o ideal. Porque ninguém sabe quem são aquelas mães, quais são as histórias dela. Então, por isso que eu bato nessa tecla. Eu tenho até cuidado para falar isso, mas é isso que eu quero trazer para elas. Existe um caminho. E eu tô aqui para isso. Eu não vou parar de falar sobre isso e é o que me posiciono muito, porque dá para fazer diferente. É lógico que nenhum tratamento exclui o outro, porque tem criança que vai precisar de algum auxílio, mas não é isso. A gente precisa a integração entender. das terapias, das técnicas, das ciências, né? Tem muita coisa, não são só as leis, tem Exato. muita coisa que elas podem fazer para ajudar. Então eu acabo me afinizando também com quem acredita nisso, quer procurar uma linha, mas voltando lá nos movimentos, sempre fazendo esses movimentos para estar no meio dessas pessoas, para entender o que está acontecendo, sabe? Então, assim, acho que essa é um pouco da história que nem eu achava que era possível, de fazer esses movimentos, de estar onde eu tô, disso tudo que está acontecendo, né? De muita coisa que está acontecendo. E aí vamos juntar isso agora com a parte mais profissional. Como que você acha que isso tem te ajudado a crescer como terapeuta, agora na carreira como terapeuta, não só na técnica em si? É isso, eu acho que eu passo confiança, Rafa, porque eu, além de estudar, eu sei que tem resultado, porque as minhas pacientes falam, então, não, né, você fala até pra gente, cuidado, né, pra não subir a cabeça, mas às vezes a gente parece um alecrim dourado, né? Como assim subir a cabeça? De achar que... De achar que a gente é melhor do que todo mundo, porque o negócio faz tanto sentido, a gente tem resultado tão rápido que, cara, não tem como ser diferente, entendeu? Não tem. É isso, dá pra fazer muita coisa diferente. E aí, profissionalmente, como eu já tenho esses resultados e rápidos, já tenho muita indicação. E chega a gente pelo Instagram. Porque eu tô lá todo tempo falando, né, me posicionando, e as pessoas em algum momento... Tá constantemente ali, né? E vai fazer sentido pra alguém em algum momento. Porque não é mentira, tem depoimento lá. Porque a gente sabe que tem muita coisa que cada um vai falar o que quer ali, né? Mas quem de fato me conhece e sabe... entende a entrega, né? Principalmente quem já foi meu paciente, de tudo que eu faço ali pelo tratamento. Então, assim, não tem como... Eu fico muito com as frases que você fala pra gente, né? Assim, não... uma hora a conta vai fechar. Então, assim, não tem como o resultado ser diferente se eu tô fazendo um movimento que é pra chegar lá. Então, assim, e é isso que eu tô colhendo os frutos agora. Então, assim, tem indicação, tem uma médica que me indica já um monte de paciente. Então, assim, e chega a gente pelo Instagram que, cara, que compra a ideia. E é isso, paga pra ver, né? A gente também não paga pra ver. Eu paguei, pra mim, na época, foi um valor alto, e paguei pra ver e fiz seu curso. E valeu a pena? Valeu, olha tudo que tá acontecendo. Já retornou ou não? Com certeza, sim. E Bárbara, você falou da doutora Eleanor, né? É uma pessoa com quem eu aprendi muito, sabe? Eu estudei com ela em 2017, acho que foi 2017, 2018, não lembro agora o ano.
E foi com a doutora, foi a partir de uma paciente minha que me falou da doutora Eleanor, que eu ouvi pela primeira vez sobre a nova medicina germânica, né? Na época eu não chamava de leis biológicas, e eu acredito, nunca conversei isso com ela, faz muito tempo que eu não falo com ela, mas eu acredito que ela tenha sido a primeira pessoa a trazer as leis biológicas para o Brasil, assim, porque ela já fala disso há muito É? tempo, há muito tempo. Nunca conversei isso com ela, não sei se um dia eu vou ter a oportunidade de conversar isso com ela, mas eu acredito que ela tenha sido a primeira pessoa que descobriu isso e trouxe isso pro Brasil já há muitos anos, sabe? E você teve contato com ela depois de novo? Você estudou com ela? Como é que foi? Não, ela é meio inacessível hoje, né? Porque ela realmente não dá conta, né? É muita É. coisa, mas eu Eu, comecei a fazer muito assim. Ela faz muita live, né? Eu fiz o curso de introdução à CIV, continuei lá estudando, a plataforma dela tinha muita coisa e ela faz muita aula, assim. Então eu comecei a ver todas as aulas dela, acho que uma por semana. Então eu comecei a me inteirar muito do assunto. E aí fui estudar. Não estudei educação pré-natal com ela, mas foi com a galera que trouxe esse assunto também para o Brasil, de psicologia pré-natal, entendi. perinatal. Foi junto com essa galera, com a Laura e tal, que também fazia parte, meio que não era a CIV, né? Mas elas faziam parte desse movimento antes dela criar a ciência do início da vida. Então, assim, eu fui estudar pré-natal com essa outra instituição, mas foi a Eleanor que abriu esse caminho, assim, sabe? De tem que olhar para esse momento. Se você que está aqui assistindo e não ouviu falar ainda da ciência do início da vida, vou chamar de teoria, né? Uma ciência, é uma forma de olhar desenvolvida pela doutora Eleanor Luz que ela fala para a gente olhar para a importância da nossa chegada. Muitos dos traumas que a gente vive ali no início da nossa vida, na gestação, na concepção, no parto, na primeira infância, é o que vai moldar a forma como a gente enxerga o mundo. Por que eu tô falando isso? Porque hoje nos meus atendimentos eu tenho olhado muito para isso. Mas muito, eu sempre olhei, mas é como se isso tivesse ficado mais claro para mim. E eu acho que o Noções Avançado, ele me trouxe muito isso, porque eu comecei a perceber nos meus pacientes que tudo que a gente vive enquanto mais velho, a gente sempre vai chegar lá. Porque é a repetição em vários momentos de situações que a gente vive. Por exemplo, sei lá, o paciente vem com um conflito de separação. Ele tem um conflito de separação hoje. Aquele conflito de separação, do problema que ele está vivendo hoje, ele não começou ontem. Ele acontece hoje, ele foi revivido ontem, ele foi revivido há 6 meses atrás, há 2 anos atrás, e aí quando a gente vai achar esse fio comum, a gente chega lá no início da vida Que dele é e acha a origem disso, que eu né? falo da raiz, né? Exato. Essa é a causa raiz, porque a gente vai chegar lá. Que é o que você fala, né? O cérebro só reconhece aquilo que ele já conhece. Então não é do nada que vem o sintoma. Alguma memória foi ativada ali, mas que ele já viveu aquilo de alguma forma e foi perigoso para aquele bebê viver aquilo. Você tá falando da gestação, né? Que eu atendi uma paciente que ela tinha síndrome do pânico. E aí, trabalhando na história dela, o que a gente descobriu? Que ela tinha sido gemelar. Então, a primeira grande separação dela foi ainda no útero. E isso é muito marcante para um bebê. E aí, ela vai revivendo as histórias dela. Toda vez que ela se separava de alguém, ela ficava em pânico. Porque ela tinha uma ligação muito forte com os pais. Então, ela achava que ainda precisava dos pais para auxiliar no momento que ela se sentia sozinha. Rafa, foi uma consulta que a gente chegou nessa questão do gemelar. Foi a segunda ou terceira consulta que a gente chegou nessa questão do gemelar. Ela nunca mais teve nada. E ela falou, acho que eu vou até parar de tomar remédio, porque... Falei, mas isso aí é só com o médico, né? Mas faz esse movimento. Porque não é o remédio que vai melhorar. O remédio vai aliviar em algum momento, mas não é isso que vai fazer melhorar. Impressionante como é que essas informações da gemelaridade impactam as pessoas. Você sabia que é o meu capítulo do livro? Ah, é? Não. É. Gente, esse aqui, ó, já apresentei para vocês aqui em outros episódios, mas esse aqui é o livro Código da Existência, que é um livro escrito por mim e por mais alunos do Noções da Existência. E eu falei assim, cara, qual vai ser o meu capítulo? Eu comecei a falar sobre conflitos de separação. Aí eu escrevi o capítulo inteiro. E aí falei assim, não gostei. Depois eu vou revisitar ele e vou dar uma arrumada nele. Aí tava lá vendo Netflix, a Bianca dormiu, eu tô ali, e de repente eu falei assim, cara, acho que eu vou falar sobre gemelaridade. Peguei o celular, comecei a escrever, em, sei lá, em 40 minutos, no bloco de notas do celular, eu fiz o capítulo inteiro do gemelar.
E ainda brinquei, né? Um bom gemelar tinha que escrever 2 capítulos para usar um, né? E foi interessante trazer a história do gemelar, porque nos últimos 3 meses, a gente está em maio de 2025, nos últimos 3 meses, várias coisas na minha vida têm vindo à tona a história da minha gemelaridade. Então, eu acredito que também tenha sido um reposicionamento, sabe? Você encontra muita história de gemelaridade nos seus pacientes? Como é que é? Encontro. Principal, agora você tá me falando que eu te contei o caso, ele é gemelar também, essa criança autista. Tem muita história. E eu percebo que os pacientes têm muito. Quando eu trabalho o paciente, né? Eles têm muita dificuldade de entender que são gemelares. Muito, assim. Tem gente que eu preciso explicar várias vezes a posição do filho, porque, né, se não é o primeiro filho, o segundo, e aí é gemelar, eles têm muita Porque dificuldade. muda, né? E às vezes essa Muda. dificuldade é até uma minimax deles ali, né? Tipo, porque aceitar a gemelaridade é ter que reposicionar algo ali na própria vida. Mas eu falo que a gemelaridade talvez seja uma das temáticas mais importantes que eu trato no consultório. E eu já vi muitos pacientes, e eu falo assim para os pacientes, o gemelar ele nunca é racional. A pessoa que ouve falar e fala assim, cara, é isso aí faz sentido para mim. Entendeu? Porque foi exatamente o que eu vivi. Foi exatamente o que eu vi. E eu, como meu trigemelar, estou sempre sendo convidado a olhar para a ressignificação da minha trigemelaridade. Faz muito sentido. Eu já constelei também essa questão do gemelar. Faz muito sentido, porque eu sou gemelar. Mas eu não sabia que era trigemelar, aí eu constelei pra saber, então tudo me leva que eu sou trigemelar. Entendi. E, Bárbara, me fala, para onde você está indo? Você vem numa construção sólida da sua carreira, você foi fazendo, no bom sentido, um monte de coisa, e é claro que chega uma hora que a gente está mais consciente da nossa jornada, está mais consciente do que a gente quer, do que a gente não quer. E como que hoje você está olhando para frente, assim, na construção da sua carreira, para onde você quer ir, o que você deseja construir? Fala um pouco para a gente sobre isso. Continuo fazendo um monte de coisa, porque eu acho que é isso que eu tenho que fazer, assim, as pessoas precisam conhecer, não só o meu trabalho, assim, mas conhecer outras coisas, né? Ter outros conhecimentos. Eu tenho muita vontade de fazer palestra, assim mesmo, de passar o meu conhecimento. Eu acho que essa realmente, de fato, é a minha missão. Eu amo atender, acho que eu não vou deixar de atender, assim como você. Não vou deixar de atender, mas eu tenho muita vontade de falar, principalmente com essa galera que cuida das crianças. Porque se eles não entenderem a história dessas crianças, eles não vão melhorar. Não é que não vão melhorar, mas a melhora vem muito a longo prazo. Pode ser muito mais rápido e pode ser mais leve. Então, eles precisam, não necessariamente talvez atender as mães, mas eles precisam entender essas histórias. Então, eu tenho muita vontade de falar. Isso vai dar a possibilidade maior de ajudar, você quer dizer? Isso. Então, assim, eu tenho vontade de falar com essa galera, assim, eu tenho vontade de falar, de me expressar, eu acho que é esse meu propósito, assim, porque é isso, a minha história era presa num sistema que não me beneficiava, que não me fazia olhar para minha saúde integral. Era um medo que eu tinha muito grande de morrer de doença e eu não tinha histórico de família, nunca tive nada, assim, nunca Você operei. tinha esse medo? Tinha, muito, assim, né? Tem alguma história, já perguntei várias vezes pra minha mãe, coisa de gestação. Minha mãe falou que teve um resfriado só, que, assim, mas deve ser transgeracional, não tem. No parto, né, que é um assunto que mais me chama atenção, é o parto. Eu fiquei sozinha depois do parto, então tem ali também algumas questões. Pode ser que eu tenha. Pode ser, não, eu tive medo de morrer, né? Então, Isso já é um risco de morte, né? então pode ser, né? Biologicamente falando. Então, tem essa questão do medo, assim, da doença. E é como se quando a gente tivesse sintoma, aquilo fosse acabar com a nossa vida, assim. Meu corpo vai me destruir. E, na verdade, isso nunca fez sentido pra mim, mas eu vivia com medo. Então, não foi à toa também que eu cheguei até onde eu tô, né? Então, eu quero muito passar isso pras pessoas. Então, eu tenho muita vontade de falar isso pras pessoas. Porque isso é da minha história. Então, assim, dá pra fazer muita coisa. E é isso que eu trago pras mães quando a gente tá lá no tratamento. Porque não precisa rotular, seu filho não é doente, ele tem uma dificuldade, um comportamento, mas dá pra fazer muita coisa. Então, assim, não rotula, não limita, porque, ele é assim porque ele é autista. Não. Ele tem uma dificuldade, mas ele pode ser uma pessoa, a pessoa que ele quiser ser, né? O diagnóstico ele não precisa ser uma sentença, né? É isso que você quer dizer. Exatamente, obrigada. Bárbara, e a partir de toda a sua transformação,
de tudo que você se apropriou e vem se apropriando, daquela pessoa que saiu da empresa dos pais e falou assim, pô, agora eu quero ser terapeuta, mas será que vai dar certo? E o tanto que a gente conversou em vários momentos, né, que eu falo, todos nós na nossa evolução temos breakdowns, né? Aquelas quedas, e a gente tem vontade de desistir. E eu acho que essa vontade ela já passou há muito tempo para você. Qual é o conselho que você daria para quem tá te ouvindo e que tá assim, nossa, será que isso é para mim? Será que eu vou conseguir um dia? O que que eu preciso fazer? E será que vai dar certo? Qual é o conselho que você daria pra galera que tá nesse espaço? Rafa, eu tenho feito muito mais isso agora, que é o que eu falo para os meus pacientes. Confia na vida, que você fala muito pra gente. Decide e confia, porque não tem como dar errado. Não tem, eu não vejo dando errado, porque não tem essa opção. Porque eu decidi e eu confio que vai dar certo. Então, assim, não tem muito segredo. Eu falo aos meus pacientes, confia que vai dar certo. É isso que você tem que fazer. Olha pra essa história, faz isso, faz assim, faz assado. A gente sugere, né? Óbvio, a gente ilumina os caminhos. Não tem muita coisa. É confiar, e é o que eu venho fazendo, assim, não é isso que eu quero fazer, é isso que eu vou fazer pro resto da minha vida, é o propósito que eu tenho, é o meu sonho, então não tem como dar errado. E é só confiar, assim, igual da história da Josi. Eu decidi, eu vou dar um jeito de ir, porque eu tenho muita vontade de estar lá. E tá E eu vou, acontecendo, né? no mês que vem. É E ainda vou passear. E é você também ter o método para poder seguir, né? Porque quando você tem um direcionamento de como você vai trilhar aquela jornada, Muito mais também fácil. fica mais fácil. Muito mais fácil. É isso que a gente sempre fala, que você traz pra gente do ambiente que a gente tá vivendo. Porque eu quero estar nesses ambientes, eu quero fazer meu negócio crescer, então eu preciso estar nesses ambientes que vão me proporcionar esse caminho. Posso não estar, isso vai demorar muito mais para acontecer, ou eu posso facilitar o caminho ali para ser muito mais rápido. E é isso que eu faço com os meus pacientes, e faço no meu trabalho também. Porque eu sei onde eu quero chegar, então existem caminhos para me facilitar. É isso. Assim. Uma resposta bem sagitariana, né, gente? Vai, confia e vai fazer dar certo. Parabéns, Bárbara. Obrigada. Eu sei que o caminho não é fácil e é curioso que aquilo que eu falei de olhar vocês no antes e no depois, porque da mesma maneira que você me vê de uma maneira que eu não consigo me enxergar, eu te via de uma maneira que naquela época você não conseguia se enxergar. E hoje, tudo que tem acontecido é aquilo que eu já via lá atrás. Só que é o nosso processo natural de amadurecimento. Então, o parabéns aqui não é só pelos resultados que você tem alcançado, porque isso também é motivo de parabéns, mas é principalmente por não ter desistido nas horas mais difíceis, por ter continuado, por ter acreditado, porque esse é o mais difícil. O sonho, ele tá ali. Agora, a construção do sonho é o desafio. Etapas, passar pelas etapas é o desafio. É o pintinho que precisa romper a casca, mas para romper a casca ele precisa ter um esforço ali, né? Então não precisa ser pesado, mas não existe fórmula mágica. Eu acredito muito nisso. As pessoas hoje, eu acho que buscam muito fórmulas mágicas, elas querem no dia seguinte ter um sucesso que é construído com o tempo, elas querem ter uma agenda que é construída com o tempo, com investimento, com maturidade, porque o terapeuta ele é formado a cada paciente que ele atende. Então, quanto mais a gente atende, quanto mais a gente está ali, mais a gente está se preparando para o nosso eu do futuro. E eu acho que as pessoas que sentam aqui e contam as histórias de sucesso delas, né? Independente do momento que elas estão. A gente pode mudar muita coisa. Então, se a gente pode mudar muita coisa, por que a gente não faz isso? Desde o início, né? É, porque dá para fazer isso. Por isso que eu falo muito da causa raiz. Que a raiz está na gestação. E aí traz o sintoma e a gente vai para o olhar biológico, mas a raiz está lá, porque isso é da minha história. Então, assim, dá para fazer muita coisa. E é isso que eu trago para as mães quando a gente está lá no tratamento. Porque não precisa rotular, seu filho não é doente, ele tem uma dificuldade, um comportamento, mas dá para fazer muita coisa. Então, assim, não rotula, não limita, porque, ele é assim porque ele é autista. Não. Ele tem uma dificuldade, mas ele pode ser a pessoa que ele quiser ser. Né? O diagnóstico ele não precisa ser uma sentença, né? É isso que você quer dizer. Exatamente, obrigada. Bárbara, e a partir de toda a sua transformação, de tudo que você se apropriou e vem se apropriando, né, daquela pessoa que saiu da empresa dos pais e falou assim, pô, agora eu quero ser terapeuta, mas será que vai dar certo? E o tanto que a gente conversou em vários momentos, né, que eu falo, todos nós na nossa evolução temos breakdowns, né, aquelas quedas.
e a gente tem vontade de desistir. E eu acho que essa vontade ela já passou há muito tempo, né? Para você. Qual é o conselho que você daria para quem tá te ouvindo e que tá assim, nossa, será que isso é para mim? Será que eu vou conseguir um dia? O que eu preciso fazer? E será que vai dar certo? Qual é o conselho que você daria pra galera que tá nesse espaço? Rafa, eu tenho feito muito mais isso agora, que é o que eu falo para os meus pacientes, né? Confia na vida, que você fala muito pra gente. Decide e confia, porque não tem como dar errado. Não tem, eu não vejo dando errado, porque não tem essa opção. Porque eu decidi e eu confio que vai dar certo. Então, assim, não tem muito segredo, né? Eu falo aos meus pacientes, confia que vai dar certo. É isso que você tem que fazer. Olha pra essa história, faz isso, faz assim, faz assado. Né? A gente sugere, né? Óbvio, a gente ilumina os caminhos. Não tem muita coisa. É confiar, e é o que eu venho fazendo, assim, não é isso que eu quero fazer, é isso que eu vou fazer pro resto da minha vida, é o propósito que eu tenho, é o meu sonho, então não tem como dar errado. E é só confiar, assim, igual da história da Josi. Eu decidi, eu vou dar um jeito de ir, porque eu tenho muita vontade de estar lá. E tá acontecendo, né? No mês que vem. E ainda vou passear. E é você também ter o método para poder seguir, né? Porque quando você tem um direcionamento de como você vai trilhar aquela jornada, também fica mais fácil, né? Muito mais fácil. É isso que a gente sempre fala, que você traz pra gente do ambiente que a gente tá vivendo. Porque eu quero estar nesses ambientes, eu quero fazer meu negócio crescer, então eu preciso estar nesses ambientes que vão me proporcionar esse caminho. Né? Eu posso não estar, isso vai demorar muito mais para acontecer, ou eu posso facilitar o caminho ali para ser muito mais rápido. E é isso que eu faço com os meus pacientes, né? E eu faço no meu trabalho também. Porque eu sei onde eu quero chegar, então existem caminhos para me facilitar. É isso. Assim. Uma resposta bem sagitariana, né, gente? Vai, confia e vai fazer dar certo. Parabéns, Bárbara. Obrigada. Eu sei que o caminho não é fácil e é curioso que aquilo que eu falei de olhar vocês no antes e no depois, porque da mesma maneira que você me vê de uma maneira que eu não consigo me enxergar, eu te via de uma maneira que naquela época você não conseguia se enxergar, né? E hoje, tudo que tem acontecido é aquilo que eu já via lá atrás, só que é o nosso processo natural de amadurecimento. Então, o parabéns aqui não é só pelos resultados que você tem alcançado, porque isso também é motivo de parabéns, mas é principalmente por não ter desistido nas horas mais difíceis, por ter continuado, por ter acreditado, porque esse é o mais difícil. O sonho, ele tá ali, agora a construção do sonho é o desafio, né? As etapas, passar pelas etapas é o desafio, né? É o pintinho que precisa romper a casca, mas para romper a casca ele precisa ter um esforço ali, né? Então não precisa ser pesado, mas não existe fórmula mágica, eu acredito muito nisso. As pessoas hoje, eu acho que buscam muito fórmulas mágicas, elas querem no dia seguinte ter um sucesso que é construído com o tempo, elas querem ter uma agenda que é construída com o tempo, com investimento, com maturidade, porque o terapeuta ele é formado a cada paciente que ele atende. Então, quanto mais a gente atende, quanto mais a gente está ali, mais a gente está se preparando para o nosso eu do futuro. E eu acho que as pessoas que sentam aqui e contam as histórias de sucesso delas, né? Independente do momento que elas estão, né? São pessoas que têm um comportamento muito comum. Cada uma à sua maneira, elas escolheram, elas acreditaram, elas continuaram e elas fazem por onde. E você é uma dessas pessoas. Então, parabéns, continue e conte com a gente, tá bom? Obrigada, Rafa. Obrigada. Tô muito feliz pelo convite para a gente estar caminhando junto, né? Obrigada. Exato. E, gente, se você gostou desse episódio, curta aqui, compartilhe com aquela pessoa que possa se interessar. Quem tiver interesse em adquirir o livro, eu vou deixar aqui embaixo um link. E se você desejar estudar as leis biológicas, ou se você já estudou as leis biológicas e deseja a minha ajuda e o direcionamento, assim como a Bárbara trouxe, manda mensagem para mim, vai ter um link aqui também. E a gente vai ficar muito feliz em receber vocês dentro dos nossos programas, tá bom? Bárbara, mais uma vez, obrigado. Bom retorno, né, pro Rio agora. E a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau. Eu sou o Rafael Livramento e esse é o Terapeuta na Fila do Pão, o podcast das leis biológicas para você que vive ou quer viver das terapias.